Boa noite a todos. Em nome da Câmara Brasil-Israel, de Comércio e Indústria, Rio de Janeiro, eu dou as boas-vindas ao Alexandre, que é o nosso convidado de hoje, e às pessoas que estão assistindo, aos membros da Câmara e demais convidados. E também, claro, ao Mauro, meu companheiro de sempre, meu companheiro de perguntas fáceis e difíceis, né, para os nossos entrevistados. Então, eu queria, como sempre, começar com o Alexandre se apresentando em rápidas palavras, que é difícil, né, Alexandre, mas para você tentar resumir um vasto, extenso currículo pessoal e profissional. Vamos lá? Então, um prazer estar aqui. Quero agradecer a Henriette, ao Mauro, amigos, né, e a Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria. Então, eu sou médico, a minha formação, sou neurologista do comportamento, fiz a formação inicialmente na UFRJ e depois segui, em conjunto com a área médica, também a parte de empreendedorismo em tecnologia, já de uma vontade antiga. Eu fiz medicina e engenharia, eu não fiz engenharia, mas eu passei para engenharia e medicina, sempre fiquei nesse binômio, tecnologia e saúde, com interesse muito grande na área de comportamento. Depois criei a Interativa Saúde, com foco em prevenção, em gestão de saúde, e também um produto, né, tecnológico, que eu vou falar depois um pouco mais. Ou seja, estou entre a medicina, com uma visão ampla, que eu gosto de chamar de biopsico, sócio-espiritual, e também tecnologia. Simples assim, né, Alexandre? É uma visão bem interessante que eu também é chamado de medicina integrativa, né? Sistêmica ou integrativa. Tem vários nomes. A medicina integrativa é o novo nome da medicina complementar e alternativa, né? Ah, entendi. Entendeu? Alguns chamam integral. Eu gosto muito disso desde que eu entrei na faculdade, em 1981, no Fundão. Eu já busquei a ampliação da visão. Então, comecei a estudar homeopatia, acupuntura, medicinas orientais, Ayurveda, não para ser profissional de tudo isso, né, mas para entender a visão de mundo deles, né? E realmente a minha paixão, onde eu fiquei, assim, finquei meus pés, é na relação mente-corpo, né? Isso é uma observação desde o início da minha carreira como estudante, vendo como a influência das emoções no corpo era importante, né? Então, existe a nova medicina psicossomática, é chamada no mundo de medicina do comportamento, né? Behavioral Medicine, onde eu me conectei, onde eu fiz uma formação na DUC, onde eu frequento congressos internacionais, que é a junção, exatamente, numa visão bastante ampla, desde a parte biológica tradicional, com a visão mais holística e com saúde pública também. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. E tudo que eu tenho desenvolvido se baseia nesses conceitos, né, de entender a história natural das doenças, entender profundamente a gênese das doenças, para poder realmente ter ações eficazes, né? Então, você faz uma medicina holística, né? Você eu acho que essa, inclusive, é a tendência natural agora da medicina, ver o ser humano no seu todo, no seu conjunto, e também não só na questão física, fisiológica, mas também nesses aspectos de mente, de saúde emocional. E eu entendo que, justamente, o seu ingresso no mundo empresarial, né, das startups, se deveu também a esse caminho, que possibilitou, vamos dizer, a criação de uma plataforma para... bom, não vou eu entrar, você vai então explicar como é que aconteceu essa evolução da sua carreira, né, do nível do atendimento individual para uma plataforma e uma startup que possa dar esse atendimento integral ou complementar o atendimento.
Só um detalhe, Exatamente. antes de você complementar e responder pela Danielette, que é muito pertinente, né? Ela fez essa ligação bem interessante. Você falou uma palavrinha, eu só queria voltar um pouquinho na tua palavra, só para a gente poder entender um pouquinho melhor, porque você tem uma formação ampla. Você junta tudo isso para dar o melhor benefício para aquele paciente, já que você tem uma visão mais macro, né, da história, então você consegue avaliar os melhores caminhos, né, dentro daqueles que você estudou, que você tem conhecimento. Mas uma palavra que você usou foi prevenção. E hoje a gente fala muito no meio médico sobre isso, né? E quando a gente fala de Sim. comportamento de um lado, ou seja, a mente de um lado, a emoção junto com a mente, né, de alguma forma, e o corpo, isso não é de hoje, né? Isso é lá para trás, né? A visão disso é você lá para trás, mas a gente esqueceu ao longo do período da história, né, como tratar esse paciente de maneira preventiva, porque na verdade não é nem paciente, é aquela pessoa, né? Que pode ou não se tornar um paciente lá na frente. Então, antes de responder, se você puder até complementar esse ponto, né, seria bem bacana. Hoje mesmo dei uma palestra na SEDAI sobre Janeiro Branco, né? E é exatamente, eu falei um pouco sobre a gênese, né, das doenças. Existe aí uma base fortíssima de fatores de risco psicossociais, que cada vez mais está sendo valorizado como fator de risco. Ou seja, a gente viu a pandemia, né? A questão toda do isolamento, do estresse, como que isso aumentou o caso de outros problemas, né, de saúde. Então, a base emocional, estresse, ansiedade, hostilidade, isolamento, tudo isso tem um efeito direto no adoecimento. Hoje sabe-se que isso gera uma inflamação no cérebro, uma neuroinflamação, e que isso vai aumentar o risco cardiovascular. E também tem uma ligação indireta via os hábitos, via o estilo de vida. Então, pessoas mais deprimidas têm piores hábitos. Então, esse entendimento das doenças, né? Não nem diria falar doenças, são fatores de risco, né, psicossociais, junto com os hábitos, e entendendo que a mudança de comportamento. Hoje, no final da palestra, um repórter lá me perguntou assim: mas você está dando uma palestra aqui na empresa, não sei quantas centenas de pessoas, você acha que você muda as pessoas? Eu achei ótima pergunta, né? Aí eu respondi o modelo transteórico de mudança de comportamento. Existem 5 níveis para qualquer hábito. Tem aqueles que não estão interessados, tem aqueles que dizem que um dia vão fazer e nunca vão fazer, enquanto estiver nesse nível. Tem o terceiro nível, que a pessoa realmente está buscando, né? Tem um quarto, que a pessoa já começou a mudança, e o quinto, que está há muito tempo. Então, eu falei assim, eu só vou ajudar quem está no nível 3, 4, 5. Então, esse tipo de entendimento é ciência, né? É como você pode realmente ajudar pessoas. Você não pode ajudar igual as pessoas diferentes, né? Então, se fala muito assim, em diversidade, mas existe diversidade também nisso. Tem pessoas que realmente têm, por questões de crença, não querem ajuda, não acreditam em ajuda, né? Mas, então, só mais finalizando essa questão da prevenção, o tripé da prevenção é saúde emocional, atividade física e alimentação. Sem esse tripé mínimo, é impossível, né? Então, eu desenvolvi a plataforma GPS Médico com uma visão bastante ampla. A gente tem grupo de pesquisa, o pessoal da USP, a gente tem vários grupos aqui no Rio também, e nós medimos até a espiritualidade, por exemplo. Existe uma... Em 88, a OMS considerou a espiritualidade como um fator fundamental para a saúde. A questão da busca do propósito, do sentido da vida, que o Viktor Frankl falava tão, né, que desenvolveu tão fortemente a logoterapia, mas a OMS encara isso hoje de uma forma científica, né? Então, medir o quanto uma pessoa tem de espiritualidade, não dependendo da religião, que é importante diferenciar da religião, isso é um fator protetor. Eu já ouvia falar disso quando era estudante, algumas pesquisas no Hadassah, em Israel, que pessoas que tinham um lado espiritual mais desenvolvido tinham menos doença. Eu já ouvia, mas agora isso já seguiu o caminho já mais consolidado de pesquisa, né? Essa mudança comportamental, né, pegando o seu gancho outra vez,
Você falou que tem 5 níveis, né, de pessoas que querem mudar ou conseguem mudar, né? Eu comparo um pouco, talvez, até o cigarro, né? Lá para trás, né? Aquelas campanhas do cigarro. Tem gente que queria mudar, tem gente que sabia que fazia mal, mas não conseguia mudar. Né? Esse comportamento é gradativo, até que a embalagem do cigarro veio com uma mensagem quase que agressiva, né? Se você fumar, vai ter câncer, vai ter outros tipos de questões, doenças. Como é que você vê isso? Porque é diferente um pouco, né, do cigarro, que você tem uma embalagem, que você tem um envelope, né, que traduz um pouco os malefícios do cigarro. Como é que isso se dá no comportamento? Porque a mudança, né, você pode até confirmar isso ou não, se dá depois de 25 dias, depois de um mês, né? Tem todo um processo de mudança para aquele hábito se instaurar naquela pessoa, positivo ou negativo, claro. Né? Então, como é que funcionaria isso na mente? Né? Porque eu posso querer muito, mas eu ainda não queria aquela... ou não, né? Aquela vontade, mas tão, eu ainda não estou convencido. Né? Como é que funciona esse equilíbrio? Então, do ponto de vista teórico, a mudança de comportamento tem 2 componentes, que a gente chama de prontidão para a mudança, que é a motivação, e a autoeficácia, é o quanto você acha que é capaz. Tá? São 2 variáveis para qualquer hábito. No caso do cigarro, os estudos mostram que as pessoas demoram, elas ciclam nesses níveis 6 vezes, ou seja, tentam parar 6 vezes até conseguir. Né? Para você ver como é que é um processo complicado. Né? E o Brasil é um case de sucesso. O que você falou, a questão da publicidade, da comunicação, o que foi feito no Brasil, comparando com países na Europa, Rússia e outros, quer dizer, o brasileiro fuma muito menos hoje. Né? Então, realmente, assim, a gente pode mostrar que educação em saúde, comunicação, isso é um marketing de um nível assim, altíssimo. Né? Você tem mudança populacional. Essa campanha começou, se não me engano, com o ministro José Serra, né, que não é médico, mas foi um excelente ministro da Saúde. Né? Eu acho que a gente deve muito a ele nesse sentido. Agora, eu perguntaria o seguinte, só o cigarro, esse ciclo de 6 vezes, só o cigarro ou qualquer droga, de um modo geral? Não, essa matéria eu li, esse artigo eu li sobre cigarro, mas é comum, para qualquer hábito é comum ter recaída. Então, até que haja uma definição, mas você vai... Eu conheço, todo mundo conhece pessoas que já têm lesões graves no coração, né? Já tem ponte safena, então continuam fumando. Então, existe, claro, algumas pessoas que têm muita dificuldade e existem hoje medicamentos que ajudam. Né? Sim. Também e mais terapia também, eventualmente, né? Terapia de apoio. Com certeza. Cognitivo-comportamental ela é muito eficaz para a mudança de hábitos. Mas vamos voltar, então, aqui à questão do empreendedorismo. Eu queria que você pegar o gancho de novo da questão de como é que você ingressou, se você se sente um empreendedor, como é que isso funciona na prática, na sua clínica e, ao mesmo tempo, o empreendedorismo? Como é que você concilia essas 2 atividades? Eu, desde estudante de medicina, eu já comecei a observar que o sistema estava errado. Sistema de saúde. Né? Então, quando você vê uma coisa errada, isso significa uma dor, uma oportunidade. Então, existia a necessidade de conduzir as pessoas para caminhos mais lógicos. Né? Em 1998, eu comecei a estudar call center. E aí eu comecei a ter ideias brilhantes. Eu falei assim, mas não pode ser tão brilhante, porque se fosse tão brilhante, alguém já tinha feito. Né? E aí eu comecei a pesquisar e encontrei um mundo de call center médico. E fui para os Estados Unidos. Então, imagina, em 98, eu acho que não tinha nem internet. Né? E aí eu conheci a telemedicina, em 98, 99. Aí eu fiz meu MBA, porque eu queria ter essa cultura da gestão de saúde, mas com foco em tecnologia. Em 2001, eu fui convidado para liderar a área de telemedicina da Clínica São Vicente da Gávea. Então, aí eu acho que aí foi uma das minhas disrupturas, né? Porque no sentido de
ver sistemas em que você atendia milhares de pessoas, né? Então, era uma coisa por telefone, mas já era disruptivo, né? Porque eu fui visitar call center com 500 enfermeiras gerenciando a vida das pessoas. Hoje, aqui no Brasil, já existe, no mundo existe, está incipiente, tudo isso está muito incipiente ainda. Então, eu tive a possibilidade de ver o futuro, né? E eu fiz uma segunda transição, que foi o seguinte: como sair do modelo consultoria, que a área médica também tem a ver com consultoria, né? Você dá uma opinião, você instrui as pessoas, né? Para criar um produto. Então, eu me juntei com a Fiocruz, depois de ter visto o software de call center, e aí eu descobri que eu tinha esse talento de liderar equipes para desenvolver produtos, né? Então, desenvolvemos um software para suporte à tomada de decisão para enfermeiros e médicos. Então, foi um projeto bem sucedido no sentido de modelo de startup, né? E depois eu fiz minha segunda ida para os Estados Unidos, já com o meu interesse, não só em orientação por telefone, mas também sistemas um pouco mais complexos, que daí originou o GPS médico, ele foi evoluindo conceitualmente, que a ambição dele é ajudar as pessoas a realmente mudar hábitos e fazer prevenção, não só a nível do indivíduo, entendendo o indivíduo de uma maneira singular, mas também populações. E aí, então, eu entrei nesse caminho de testar, né? E fiz um segundo momento também que foi fundamental, foi quando eu fui buscar uma intervenção em saúde emocional, em saúde mental. Também aí eu fiz uma parceria com um grupo americano, porque eu tentei juntar um grupo de pessoas, isso é interessante, né? Quando a gente tem uma boa ideia, a gente junta pessoas maravilhosas, tal, vamos fazer, mas virou uma torre de Babel. Então, realmente, quando você tem a possibilidade de ter conexões com grupos que já fizeram, né? Isso realmente é um atalho incrível, né? Então, claro que tem toda uma questão de aculturação, melhorias e tal, mas foi um outro momento também como você está falando, Henriette, de empreendedorismo. Quer dizer, o empreendedorismo acho que tem a ver com risco, né? Verdade. É o risco de entrar numa coisa nova que, para mim, fazia total sentido. E fez tanto sentido que, quando eu cheguei dos Estados Unidos, fiz a formação nesse programa de saúde emocional, imediatamente eu fui contratado uma empresa para começar, entendeu? Então, eu vi que tinha uma demanda, uma dor, né? Isso eu estou falando de início do ano 2000. Agora, 20 anos depois, a gente vê que é uma necessidade crescente, né? Alexandre, Você antecipou em 20 anos. Como é que funciona, Alexandre, exatamente a startup? Quer dizer, o cliente é pessoa física ou pessoa jurídica? Primeira pergunta. Segundo, ele entra na plataforma, né, na startup, e aí se cadastra, faz informa os dados, né, dessa pessoa, né, desse eventual paciente, e como é que isso se dá no dia a dia dele? Ele vai atualizando, ou vai ter notificação para ele criar algum tipo de hábito diferente? Como é que funciona isso na prática? Então, existem dois modelos. Um modelo B2B, que é o que a gente tem se dedicado. O modelo B2C eu tenho feito, digamos assim, fortemente, eu na clínico, né? Eu falo ainda, porque eu pretendo continuar. Acho que é importante assim, a gente estar ligado à nossa essência, né? Então, para os meus pacientes, a gente fez uma integração com o prontuário eletrônico. Então, quando eu tenho um paciente já cadastrado, ele automaticamente, quando ele se interessa, ele já é cadastrado automaticamente e recebe já uma régua de comunicação, né, como você falou. O sistema começa a se comunicar com ele. Então, é muito adaptado para pessoas que querem mudar hábitos. Então, tenho vários pacientes que querem ou mudança de perder peso ou melhorar a saúde mental, então, porque você vê a mudança dos indicadores. É como se fosse um robô, um bot, que ele vai se comunicando automaticamente com o paciente, seria isso? Ele tem... existem, em função da entrada de dados, do que ele vai respondendo, o sistema vai entendendo o nível que ele está, o nível de risco de cada variável.
Então, num determinado momento, ele tem esse objetivo de sugerir as mudanças, né? Num outro momento, quando existe um médico, como é o meu caso, né, integrado, né, nas consultas, então é um sistema de apoio à decisão, mas a gente tem usado mais em projetos B2B, como eu estava falando, né? Então, em projetos B2B, a gente já são milhares e milhares de pessoas, né, de empresas usando. Inclusive, a gente está com operação em Angola também, atualmente. O que você tem é um mapeamento populacional, né? É uma coisa incrível, mas a área de RH e mesmo a área médica de uma empresa e mesmo o plano de saúde não sabe muita coisa. Não sabe, por exemplo, quem são os obesos, não sabe quem são os hipertensos, não sabe quem tem certos fatores de risco. Porque ele tem dados do plano de saúde, por exemplo, só quem utiliza. Quem não utiliza, não tem dado. E mesmo quem utiliza, a maioria das operadoras não tem um dado clínico. Ela sabe que a pessoa fez um hemograma, sabe que a pessoa fez a glicose, mas não sabe o resultado. Então, nós buscamos esse tipo de informação, nós nos integramos com o laboratório. Então, dados do laboratório vai direto para o sistema, não tem que passar pela pessoa. Então, essa é a primeira missão da ferramenta, é mapear, quer dizer, conhecer os riscos da população, né, e as patologias. Em alguns e aí projetos... os gestores recebem esses relatórios, né? Então, eles têm um mapeamento geral dos riscos. O gestor recebe respeitando o sigilo médico, né? LGPD. Sim, claro, recebe dados agregados, né? Claro. Exatamente. E aí nós agregamos outras soluções. Então, nós coordenamos vários programas de qualidade de vida, sempre naquele tripé que eu falei: atividade física, alimentação e a parte emocional. Então, temos esse tripé. Então, são várias ações local, né? Quer dizer, alguma coisa à distância, digital também. Quer dizer, a gente mistura. E o governo consegue também atuar? Tem órgãos do governo que já entraram na plataforma, que já utilizam ela? Isso está em planejamento. Nós estamos conversando com um projeto para começar em São Paulo, junto com uma empresa do terceiro setor que quer fazer um projeto a nível público. Então, a gente está conversando. Mas é nosso objetivo, exatamente, atuar no público e privado. Porque a prevenção, nesse caso, né, que você está levando, né, nesses três aspectos, nesses três pilares, e ainda mais a quantificação, a mensuração individual para o próprio paciente. E as informações que são úteis e são personalizadas, isso tem, eu acho que uma redução enorme em termos de custos efetivos da saúde pública, né? Então, sim, você tem um valor, eu imagino, muito baixo para a utilização da plataforma, ao mesmo tempo você tem uma redução gigante, e não só na economia financeira, mas na economia também de tempo, de distância, de utilização do ambiente público, né, de forma geral, né, hospitais, clínicas, e por aí vai. Né? O Conect SUS é um exemplo, né? Então, a gente está exatamente vendo a interoperabilidade, para exatamente se conectar, porque eles estão num certo nível e a gente está atuando em outras áreas, digamos, né? Mas eles têm lá, sabem a informação se a pessoa está tomando remédio da farmácia popular e as vacinas. E nós também estamos agora já medindo essa questão das vacinas. Então, o importante é que tem uma visão, como eu falei, a base do sistema tem que ser a lógica de entender as doenças e a epidemiologia, né? E no segundo nível entra as intervenções. Agora, você falou que os dados são agregados para os gestores, né? Mas em termos do funcionário, do colaborador, ele recebe, por exemplo, se ele de repente está num risco cardíaco elevado, ele vai receber essa informação? Sim. Então, o sistema mede o risco cardiovascular. Certo. Então, o indivíduo tem lá a informação. O risco cardiovascular ele é calculado através de uma fórmula com vários dados, sendo que o único que não dá para mexer é a idade. Claro, né? Então, ele entende, por exemplo, se ele controla melhor a pressão, a glicose, ou para de fumar, ele baixa o risco. Então, ele tem um objetivo pedagógico.
é uma ferramenta para o indivíduo de autocuidado, né? As pessoas estão cada vez buscando mais essa cultura das pessoas se empoderarem, elas poderem saberem qual é o prevenir, seu né? colesterol, né? Como é que é o seu colesterol, como é que é a sua glicose, elas começam agora a querer controlar, né? É muito Isso é interessante. interessante, porque diferente do cigarro, aquele exemplo que a gente deu antes, o cigarro ele atua internamente no indivíduo, né? Então, ele não tem muito controle de quanto aquilo está afetando a vida diária dele, né? E até lá na frente, né? O futuro dele. Né? De forma geral, a não ser que ele tenha algum impedimento, né? Enfim, que aconteça algo muito rapidamente. Mas, fora isso, ele não tem como avaliar isso. Diferente, por exemplo, da alimentação, uma vida mais saudável, do equilíbrio que você colocou, do exercício físico, e que, na medida que ele começa a fazer o exercício, ele começa a emagrecer, por exemplo. Né? O nível de colesterol começa a baixar. Então, se essa informação for constante para ele, ele começa a avaliar e começa a se empolgar, e começa a se Isso, motivar e fazer mais. Né? exatamente. Quanto mais conseguir... Olha, o colesterol abaixou de tanto para tanto. Né? Isso aqui, e aí ele começa já a perceber que isso está fazendo diferença. Né? Não, e tem uma pessoa que falou assim, eu não quero fazer porque vai dar tudo vermelho, que é o sistema das cores, né? Eu falei, não, mas tudo que a gente está trabalhando aqui dá para mudar, né? Então, é aquela questão do acolhimento. A pessoa tem que entender que é possível fazer mudanças e que isso vai definir a longevidade, né, Maurício? Você trabalha tão fortemente com longevidade, né? Então, a gente está falando de aumento de longevidade com qualidade, porque isso é matemática. Matemática. Existem muitas coisas que não são lógicas, mas tem coisas que são lógicas, né? Você tem como calcular o risco do indivíduo, né? Pelo menos a nível populacional, nível médio, né? Então, realmente, ajudar a pessoa a fazer as mudanças e tomar remédio, por exemplo, também é importante, porque dos hipertensos, 1/3 não sabe que é hipertenso, 1/3 sabe e não toma remédio, só 1/3 que toma remédio, né? Então, a gente está agora fortemente entrando nessa parte, tem algumas parcerias para lembrar a pessoa a hora de tomar o remédio e tem até uma caixinha que vai avisar a hora de tomar. Então, tudo isso é fundamental, né? E diabetes também, né? Acontece isso, né? Os diabéticos não sabem que tem diabetes, né? A E aí, mesma coisa. mesma coisa. Coisa. Quando a gente faz esse trabalho de triagem populacional em empresa, é incrível. A gente pegou um aí com triglicerídeos 2.000, né? A pessoa nem sabia, né? Normal é ter 150, né? Então, isso, são questões silenciosas. E aí voltamos à questão da essência, né? Então, assim como a gente mede esses dados bem objetivos, a gente mede também resiliência, estresse, ansiedade, depressão, os hábitos, né? Porque a gente está quando a gente pensa em grandes populações, existem as doenças mais comuns, né? E a gente, quando fala em síndrome metabólica, que é a obesidade, principalmente abdominal, aumento do colesterol, isso a gente está falando de 20% a 25% da população adulta, né? Pelo menos na Europa e Estados Unidos. Então, são algumas áreas que são muito estratégicas, né? A gente está agora, graças a uma nova parceria, agora entrando na área também do sono, né? Então, também como ajudar as pessoas com a apneia do sono, melhorar a insônia. É um outro Importantíssimo. pilar. Inclusive, parece que eu tenho lido que com a pandemia houve uma piora generalizada na qualidade do sono, né? Sim. Então, mais importantíssimo, né? Esse segmento de sono, né? Tá na crista da onda. Mas eu queria parar um pouquinho com a nossa conversa médica, fazer um intervalo e perguntar, em relação ao legado que você recebeu da cultura judaica, o que o judaísmo representou para você, no nível pessoal e também na sua carreira? Acho que o judaísmo ele tem como essência a questão dos valores, né? Então, a primeira coisa que eu falaria é em ética. Uma coisa que, para mim, é normal, a gente acaba descobrindo quando vai vendo coisas que já apareceram para mim, propostas, né? Que não tinha ética e eu saí fora, né? Então, acho que é uma das questões dos valores. É melhor fazer um caminho, pode ser mais longo,
né? Mas nunca pegar atalhos. Então, isso é uma questão de valor, né? É que eu não vou falar aqui, mas foi absurdo, né? Foi uma coisa de político. Não gostaria de falar agora aqui, mas realmente eu imagino que muitos outros empresários iriam aceitar, porque era um ótimo negócio, né? A outra questão que a cultura judaica traz é a busca do conhecimento. Nós somos o povo do livro. Eu acho que a base, uma das grandes bases do sucesso de qualquer empreendimento é o conhecimento, né? Existe, é claro, você agora tem conhecimentos novos, como metodologia ágil, etc., de gestão, mas entender para você poder fazer qualquer projeto, qualquer negócio dar certo, você tem que conhecer o mercado, conhecer o problema. Então, essa cultura de estudar e não digamos, não ter medo de errar, também é É o outra coisa. lifelong learning, né? Você está falando do lifelong learning. Exatamente. E também essa questão do medo, de não ter medo de errar, que é muito, por exemplo, na cultura de Israel, né? É muito comum. Aqui todo mundo morre de medo e acaba muitas vezes não agindo porque tem medo de errar. E lá em Israel, não. A cultura judaica entende que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Então, você não tem que ser punido pelo erro. Você pode ser punido por não tentar, né? Por se omitir. Mas, desculpa, eu Acho que te tem uma outra. interrompi. Só complementando essa questão do judaísmo, também existe eu li um artigo que falava que os migrantes, em geral, têm mais sucesso em qualquer país, principalmente a primeira geração. Eu acho que tem um pouco disso, mesmo eu sendo eu sou a segunda geração, né? Quer dizer, meus avós vieram de fora, eu acho que é o caso do Mauro também. Então, existe essa cultura assim, por que não, né? Quer dizer, ainda tem um detalhe importante nessa área que a gente está aqui falando, que nós somos a única geração, né, que pegou todo o legado de conhecimento e entrou a tecnologia. Não existia isso. Em 2000, eu li um livro que me influenciou tremendamente, chama-se High Tech, High Touch. É de um futurólogo, John Naisbitt, né? E ele falava assim, esse século que nós estamos vai crescer absurdamente, mas ele falou isso muito tempo atrás, tecnologia e espiritualidade. Ele falou, vai crescer. E aí ele falou que a nossa geração tem a missão de juntar os dois. Então, eu me identifico muito com esse livro, né? Eu acho que tem a ver com isso também. Alexandre, a tecnologia no sentido até de escala, né? Quando a gente fala de startup, por exemplo, né? Para fora e a espiritualidade para dentro, né? A espiritualidade no sentido também de olhar o indivíduo como único, né? Olhar para dentro, olhar para autoconhecimento, né? Como você falou até agora, né? E estimular isso, né? O indivíduo de um lado e a sociedade de outro, né? Mais ou menos isso, de maneira mais ampla. Não, eu concordo completamente, mas tem mais um detalhe que foi um insight que eu tive, que eu até falei isso no BNDES Garage, que eu passei, né? Fui selecionado, passei uma época lá. O empreendedor, né? Startup, o empreendedor, quando ele está trabalhando e fazendo o seu projeto de vida, é espiritualidade. A espiritualidade manifesta quando você está atrás de um propósito. Pronto. E se a gente chega aqui, a base para o sucesso é ter o porquê, né? A base inicial, depois vem o como, né? Então, a espiritualidade, de uma maneira prática, é fazer alguma coisa que você vai criar novo no mundo, né? Então, para mim, você pode também ter esse outro aspecto. Repete o nome do livro, por favor, que a Carminha está perguntando. High Tech, High Touch. Touch de toque. Repete o autor. John, eu acho que escreve assim, John, como escreve, eu não sei, mas é John Naisbitt. Perfeito. Se botar High Tech, High Touch, vai achar. Excelente. Eu queria juntar algumas informações que você passou, juntando até para a pergunta da Henriette lá para trás, que quando você iniciou a medicina, né, Alexandre, você, claro, pensava em clinicar, tal, mas você começou a ver e observar dores do mercado, né? Por isso que você começou a criar outros tipos de movimento. O médico, na realidade, quando ele abre um consultório, e foi esse o teu caso, né? Ele já é um empreendedor, né, Alexandre?
porque você tem que administrar pessoas, tem que administrar o próprio consultório, a parte jurídica, a parte de marketing, tudo isso é contábil, tudo isso faz parte de um empreendedorismo, né? Então, isso talvez tenha sido o primeiro passo, ou um dos primeiros passos, né, para você perceber como funciona esse mundo empreendedor. E a partir do consultório, você começou a avançar mais ainda, criando um ambiente que não fosse só restrito, entre aspas, né, ao consultório e pudesse escalar, né? Por isso a plataforma foi desenvolvida, né? E abrindo sempre aquela frente das dores, né? Olha, eu atuo nisso, eu vou me especializar nisso, mas também tem esses outros campos que ainda não foram ainda ocupados com coerência ou com a forma como você julgava naquela época que pudesse ser mais representativo, ser mais significativo, enfim, ter uma atuação mais precisa, né? Sim. Como você falou, tem médicos, os que têm consultório são empreendedores, né, como qualquer business. Tem o médico de concurso público, né, então tem vários perfis, né? Eu me lembro do meu primeiro emprego público, eu conversando no plantão, e eu falava assim, eu quero fazer alguma coisa que impacte muita gente. Então, essa personalidade de querer fazer grande impacto, a gente pode chamar um pouco de... pode ser um pouco exagerado, eu diria, né? Mas está na minha maneira de pensar, acho que de muita gente aqui, né? Como impactar muita gente. Eu também. Ou seja, não estou restrito no Rio de Janeiro, não estou restrito no Brasil, pensa global, né? O pensamento judaico, né? O pensamento de Israel, né? Exatamente. É um pensamento global, né? Não tem nem Ainda mercado mais lá. para quem viaja. Não, e quem viaja sabe que as pessoas são muito parecidas no mundo inteiro e tal. E as soluções tecnológicas, as ideias, os conceitos e tecnologias também são muito voláteis e são muito globais também, né? Então, acho que é isso. É uma mistura de uma visão talvez muito fortemente espiritual, eu gosto muito dessa palavra, de querer fazer o bem, de querer criar algo de impacto na humanidade. Vamos ficar aqui só no máximo 120 anos, então essa vontade de deixar um legado, né? E eu vejo tantos absurdos na área médica, né? Tantos absurdos na gestão. Israel, por exemplo, eu tive num evento que vários países contaram seus cases de sucesso, né? Israel me chamou muita atenção. Eu já sabia que o sistema lá é mais forte, socializado e tal, mas eles fazem uma coisa que eu achei incrível. Eles contratam 2 planos particulares e deixam eles competindo. É como se fosse no Brasil tivesse 2 SUS, né? E as pessoas têm que pagar, mas pagam um pouquinho, né? Então, ou seja, mostrando que no Brasil tem muita coisa. Eu tenho estudado vários conceitos de gestão de saúde mesmo, né? Como ajudar uma pessoa que tem uma patologia específica, e aí não depende do médico. É equipe multidisciplinar, tem que ter ferramenta tecnológica, ou seja, não quero ficar repetindo isso, mas porque eu sou muito empolgado com isso, porque tem muita coisa para fazer, né? E muitas pessoas falam inteligência artificial, que é ótimo, a gente já vê laboratórios de imagem, etc., já usando para diagnosticar precocemente, só que tem tanta coisa antes que já dá para fazer com algoritmos e com sistemas inteligentes. Então, assim, eu acho que é uma evolução, você vai plugando camadas de tecnologia, mas tem muita coisa básica para ser feita. Alexandre, tem uma pergunta aqui da Carminha. Na sua opinião, quais são as competências essenciais para que um empreendedor seja bem-sucedido? Ok, muito boa pergunta. A inteligência emocional ela tem 4 grandes quadrantes, né? Uma é a autoconsciência. A autoconsciência é você, digamos assim, tem a ver com autoconhecimento, mas é você perceber as suas emoções. A outra é autocontrole. Sem autocontrole, o empreendedor vai desistir, né? O autocontrole, você tem que ter autocontrole da tristeza, quando você tem uma frustração, e não desistir. Autocontrole também do medo.
vai ter medo de fazer uma coisa nova, então tem que ter autocontrole. Ou seja, a capacidade de observar a própria emoção e não deixá-la dominar é uma capacidade fundamental. A outra é conseguir ter empatia, ou seja, entender a dor do cliente, entender a equipe, entender o mercado, ou seja, entender o outro. Então, está dentro da inteligência emocional. E a última, que é a mais complicada de todas, é saber se relacionar com gente, né? Vai ter que liderar pessoas, vai ter que ter paciência. Sem autocontrole, você não pode lidar com pessoas, né? Então, eu diria que essas habilidades, soft skills, né, comportamentais, elas são fundamentais. E sempre lembrando que alguém tem que entender do business, ou do mercado, né? Tem que ter alguém que tem uma visão mais profunda. A gente vê muita gente querendo botar tecnologia, mas não entende do mercado. E aí, realmente, a coisa não anda. Você está atuando através da plataforma em empresas já, né? Colaboradores de empresas. Como é que você tem analisado, detectado tal, os principais resultados, né? De maneira global, naturalmente falando, dentro desse ambiente? Porque a gente fala muito de depressão, né? Fala de doenças ligadas à mente, né? À emoção. E, muitas vezes a própria empresa exige demasiadamente do colaborador. Às vezes o celular, por exemplo, né, fica ligado 24 horas também com aquele colaborador, o sono não é suficiente, como a Henriette colocou. Então, tudo isso são fatores que, dentro desse mundo corporativo tão complexo, né, tão dinâmico e tão em busca de resultados concretos, né, de lucratividade, como é que isso dá para equilibrar, né? As empresas começaram a perceber já que tem que haver, de alguma forma, uma mudança. Os colaboradores começaram a entender também que, quando a gente fala de trabalhar numa empresa, a gente está falando de um propósito, claro, por um lado, mas está falando também do bem-estar, por outro, né? E como é que ele se sente em todos os sentidos, porque ele pode se sentir bem emocionalmente, mas tem colaboradores lá, tem uma equipe que ele não se dá, também é outro problema, né, para ele resolver, outro desafio, né, da empresa. Como é que esse mundo todo está sendo analisado por você, Alexandre? Dentro Então, das assim coisas, como... naturalmente, Muito né, boa porque pergunta, Mauro. Pois não? Acho que eu não perdi, eu perdi o não, finalzinho. só dentro, claro, você atua num universo, né, de alguma forma restrito no mundo. Então, estou falando dentro da tua visão, como é que você avalia esses primeiros resultados que você está tendo? Tá. Mas antes, falando sobre o que você falou das empresas, a visão das empresas. Assim como existe a diferença daqueles 5 níveis do indivíduo, também tem os níveis das empresas, da cultura da empresa. Então, tem empresa que ainda está na Idade Média, né? Tem empresa que o CEO é o rei, né? Tem os súditos e vai descendo tal, e a pessoa, se alguém lá em cima não gosta do de baixo vai até querer se matar, ou seja, acha que o mundo é aquilo ali, né? Então, isso existe, né? E a gente pensa em Google, grandes empresas de tecnologia, em que as pessoas não têm hora para chegar, que é cobrado só resultado, e tem muito mais flexibilidade, estão preocupados em botar mesa de ping-pong, totó, ou seja, o objetivo é deixar a pessoa feliz e produtiva. Então, acho que existe esse entendimento de entender a empresa como um ser vivo, né? E que tem influência e tem a sua cultura, que tem várias pessoas opinando, né? Então, eu acho que tem muitas empresas que estão buscando soluções. Elas já estão naquele nível que eu falei de estágio de mudança, eles não estão se questionando, eles só querem um bom produto, né? Então, a gente tem tido a satisfação de encontrar empresas assim, né? Às vezes, elas nos procuram, né? Então, eu acho que existem, como eu falei, uma dor clara, uma necessidade clara, e tem empresas que querem deixar o funcionário feliz e querem reter o funcionário. E tem outras que realmente vão pensar em custo e não vão investir. Alexandre, só pegando outra vez esse teu gancho, você citou algo que, alguns anos atrás, era relativamente comum quando a gente fala de bem-estar dos funcionários, que era colocar uma mesa de ping-pong no meio do ambiente, no meio da sala lá, ou algum outro espaço para ele se distrair de alguma maneira ao longo do expediente. Ok. Você acha que hoje em dia isso faz diferença ou há algum outro benefício
mais prático que os colaboradores estão exigindo? Eu acho que existe muita coisa, e essa foi uma razão de eu ter ido para fora buscar conhecimento, é que um gerente de uma empresa falou, tem muita gente oferecendo muita coisa que não tem eficácia, né? Então, a primeira coisa é medir, né? Se você faz uma ação e não mede impacto, então você não sabe o que está acontecendo. O segundo é fazer coisas que têm evidências científicas, né? Então, eu fui buscar programas que tinham evidência de impacto, né? Por exemplo, o nosso programa que a gente trabalha na saúde mental está sendo usado na China, na Hungria, na Alemanha, em vários países, e ele funciona em todos os lugares porque o trabalho é soft skills, ele trabalha questões bem objetivas, né? É claro que a gente vai complementar, faz parte do programa meditação, mas a gente pode complementar com algumas outras atividades, mas você tem que ter realmente método, né? Então, eu diria isso, né? Não é agradar o funcionário, no sentido de eu vou colocar uma atividade só para ele sentir, para ele relaxar. Se isso é dentro de um programa, ok, né? Então, esse é o nosso conceito, né? A gente trabalha em conjunto com a empresa, medindo impacto. E você perguntou a questão de impacto. Então, o impacto é esse: é baixar peso, é baixar colesterol, é diminuir internação, diminuir falta, né? Então, são ações que têm uma eficácia, né? Nesse sentido de agradar o corpo funcional, né, os colaboradores, um programa que eu acho de grande impacto é você ter uma ouvidoria que funcione, principalmente para casos de abuso, de assédio, de gaslighting, né? Então, isso faz uma grande diferença, eu acredito, se você está numa organização que cuida disso, que dá importância, né? Nós tivemos esse caso na Caixa Econômica, né, que o presidente era o assediador mor. Como é que pode funcionar? Não tem condição, você pode colocar o programa que você quiser de benefício, tal, que é impossível as funcionárias, principalmente, se sentirem bem num ambiente desses. Na Câmara Municipal, teve outro exemplo também agora, né, de um vereador, né? Então, isso, exatamente. Então, eu já peguei casos assim. Eu peguei uma empresa que o jurídico nos chamou, porque tinha um gerente fazendo assédio, já estava sendo processado. Então, era uma questão econômica. A gente está tendo prejuízo aqui porque tem um gerente que está assediando pessoas. vendo pelo lado monetário da coisa, né? Monetário. Esse foi um caso. E teve outro que a gente sempre começa trabalhos com a liderança. A gente sempre começa qualquer projeto com a liderança. E aí todo mundo falava, entre aspas, que tinha uma pessoa específica que era muito problemática, né? Que era a causa do estresse de muitas pessoas na empresa, né? E aí um dia eu perguntei, mas por quê? Se é unânime, por que ela está na empresa, né? Uma empresa privada. Porque era uma empresa que tinha um sócio em outro país e tal, quis manter. Mas foi interessante, quando ela participou, ela se colocou e todos tiveram empatia, ela chorou, ou seja, ela mostrou as questões pessoais dela e houve uma melhoria muito grande. Mas assim, é um mundo muito interessante, né? Quando você trabalha questões emocionais, alta gestão, você realmente pode mudar a cultura de uma empresa, né? Em alguns casos. Nós tivemos entrevistamos aquele rapaz, aquele diretor da Ambev, né? E ele falou sobre segurança psicológica. Eles montaram lá um departamento de segurança psicológica. Achei muito interessante esse conceito, né? É um outro fator também que certamente traz um acolhimento, né? Dá um acolhimento importante para o corpo funcional. Eu já ouvi falar, tem se usado bastante agora. Está na área de prevenção. É prevenção em saúde emocional, é segurança emocional, né? Como tem segurança alimentar. A Silvia Levi está perguntando se existe psicanálise de empresas. Existe, faz parte das soluções a psicoterapia online, né? Vamos entender que a psicologia, antes da telemedicina, ela se espalhou fortemente, né? Que ela não tinha uma barreira legal. A medicina tinha barreira, que foi quebrada a barreira por causa da pandemia, né? Então, a psicologia tem vários serviços de oferecer psicanálise online. A questão de ser da linha, eu acho que, claro, fica mais fácil uma psicoterapia mais breve,
né? Mas, com certeza, existem... aliás, tem outra também, uma restrição, que os planos de saúde têm uma restrição do número de sessões também. Então, a gente tem que ver como um grande benefício no Brasil, os planos de saúde são obrigados a oferecer serviço psicológico. Isso é um grande benefício, né, para os funcionários. Muitos países não têm isso, né? Mas não é uma barreira, digamos, eu diria uma barreira para a psicanálise entrar nesse ramo, assim, já deve existir. Mas o que a gente ouve mais são linhas com terapia mais breve, né? Ela está dizendo que ela se refere à psicanálise da própria empresa, que a Dom Cabral contratou psicanalista para analisar várias empresas. Entendi. Psicanalista para analisar a empresa em si. A empresa, Tá. Eu não tenho conhecimento dessa experiência, mas é totalmente factível, é como um consultor, né? Imagino que seja trabalho de consultoria. Alexandre, eu vou te perguntar sobre um projeto que eu sei que você tem, você já desenvolveu lá para trás, né? E vou resgatar um pouco ele para, de curiosidade, saber como é que está o andamento, se você deu um encaminhamento, como foi o resultado desse projeto, que é ligado aos gêmeos, né? É uma outra vertente da tua atuação também. Então, explica um pouquinho para a gente, né? No meu caso é particular, porque eu tenho gêmeos, você sabe disso, né? Um casal de gêmeos. Então, como é que você desenvolveu esse projeto? Da onde surgiu a ideia? Como é que foi essa... Interessante. Eu tentei convencer meu irmão a criar um projeto de gêmeos e não consegui imediatamente. Quando ele casou, no segundo casamento dele, ele me apresentou a dupla, Paulo e os irmãos Caruso. Agora deu um branco. E aí, no casamento, a gente conversou e aí o Paulo aceitou na hora. Entendeu? Vamos criar. E quando o outro gêmeo da outra dupla aceita, o seu aceita, entendeu? Porque não quer ficar de fora. Então, vamos criar um projeto de gêmeos. Então, a gente fez o projeto para nascer dia 11/11/11. E aí o Paulo, eu dei o nome Gemialidades, mas o Paulo deu um nome melhor, que é Sindicato dos Gêmeos. E aí a gente saiu no Fantástico, todas as mídias. A gente levou dezenas e dezenas de gêmeos para andar na Paulista, para andar de metrô em São Paulo. Ou seja, começamos o projeto. O meu interesse era metade científico e metade cultural, artístico. Então, a gente fez shows de gêmeos e demos palestra. Depois, nos juntamos, fizemos um projeto com a USP, que a USP tem uma área lá também estuda gêmeos, dentro da psicologia. E aí eu conheci a Segal, Nancy Segal, lá da Califórnia, que só estuda gêmeos. Ela estuda, é muito interessante, ela estuda gêmeos que foram criados em famílias diferentes, até países diferentes, né? E vê que eles têm mais semelhança do que irmãos gêmeos não univiterinos. Quer dizer, mostrando que a força da genética, ela diz que é 50%. Ela diz que a sua personalidade, 50% é genético. É a conclusão dela. E o interessante é que a metodologia de estudar gêmeos é usada para estudar qualquer coisa que não tem a ver com gêmeo. Então, se você, por exemplo, quer saber a força da genética numa doença qualquer, existe aí o estudo com gêmeos. Inclusive, é uma coisa que a gente está aqui no ambiente ligado à comunidade, e eu estou criando um projeto que a gente vai depois conversar, para fazer um mapeamento genético da comunidade judaica e vamos botar no GPS médico. Também é uma outra coisa que a gente vai fazer, porque isso tem a ver com gêmeos também. Excelente. Porque as pessoas, né, tem vários colegas aí da área de genética que já fizeram alguns mapeamentos, mas de repente tem muita gente que não sabe, não tem consciência se tem um gene ou não. Tem doenças específicas genéticas também, né? Tem SARS, outras, isso. Mas sobre gêmeos, então, a gente recentemente, agora em março, a gente vai aparecer no Globo Repórter de novo, porque a gente levou um bando de gêmeos lá para o CCBB, naquela exposição de gêmeos, então fomos um dia só gêmeos dentro da exposição. Eu e meu irmão fomos entrevistados e outros também. O Adriano Londres, que é um grande amigo e é trigêmeo, também agora está se juntando.
Então, foi bom. Eu vou convidar seus filhos, com certeza, para a gente criar novas ações. Eles nasceram numa data gêmea, né? 22/11/00, né? Então, até isso também tem. Uma data nobre. Fizeram no ano passado 22 anos, né? Ou seja, 22/11/22, né? Então, é interessante também esse aspecto. Então, isso é interessante, assim, como é que você tem uma ideia e como é que o universo conspira, né? Quando você dá um passo, você não sabe o que vem pela frente, né? Isso é muito... E a partir disso, vem muitas empresas, né? Muitas startups surgem a partir disso, né? Quer dizer, às vezes é algo pessoal, como é no teu caso, como é no meu, né? Algo pessoal que vai desenvolvendo e aí vai fazendo parcerias, que vai abrindo leques, fazendo network, encontrando pessoas que têm, de alguma forma, né? As mesmas sintonias, né? Os mesmos universos, e aí surge um projeto como o teu, né? Que é extremamente louvável, né? E aí começam a detectar de forma muito mais ampla, né, do que apenas um ou outro podia fazer individualmente, né? Então, isso é muito, muito interessante, né, Alexandre? O mundo de ecossistemas, esses conceitos de ecossistemas são muito legais. Quer dizer, certamente, pode ser que alguém até escute aqui o que a gente está falando e faça uma parceria, ou seja, são... Sim, já... network, né? Fábrica de ideias. Mas nós estamos nos encaminhando já para o final, nós temos assim um rigor germânico no horário, e são 19h58, então faltam 2 minutos. Eu queria abrir para a despedida, né, agradecer muito ao Alexandre, foi excelente o papo. Eu acho que essa hora passou rápido demais, Mauro, não é possível. Essa hora está roubada, não é possível, né? Mas, enfim, Alexandre, então, para as suas palavras finais e... Em termos assim, acho que falar de judaísmo, todos nós temos que ter muito orgulho, né? Startup Nation, né? Então, acho que a cultura, juntar cultura com tecnologia, acho que tem a ver com o que eu falei de espiritualidade, tecnologia, o Israel é um exemplo disso, né? E que desejo que cada um tenha muita saúde física e mental, né? E seja feliz. Muito bom. E você, Mauro, suas últimas palavras finais? É exatamente isso, né? O equilíbrio, né? Quando a gente fala de longevidade, a gente está associando todo esse tripé, né? A saúde física, a saúde emocional, a nutrição, o exercício, tudo isso aqui faz parte da longevidade. A gente não vai viver apenas 50 anos, como era no passado, e às vezes o dobro disso, né? Ou, como a gente fala, no judaísmo, 120 anos, pelo menos. Né? Então, como vai ser essa qualidade de vida, né? A grande questão é essa, a gente tem que se preparar, não quando tem 100 anos, quando tiver 100 anos, mas lá para trás, né? Quando a gente tem 20 anos, 15 anos, colocar essa mentalidade, esse mindset no nosso dia a dia, né? Silvia Levi está dando os parabéns, e eu vi recentemente um vídeo em que a pessoa dizia assim: nós somos idosos em treinamento, né? Desde que você nasce, você é um idoso em treinamento. Tem uma definição muito legal. Idoso é aquele que tem 20 anos a mais que você. Exatamente. Excelente, excelente. Carminha também está aqui agradecendo, dizendo que 2023 começou muito bem, entrevista muito boa. Começamos com o pé direito, né, Mauro? Com certeza. E novas entrevistas virão. Então, em nome da Câmara Brasil-Israel, eu agradeço mais uma vez ao Alexandre, ao Mauro, meu companheiro, e até a próxima. Será uma mulher, porque nós fazemos aqui uma equivalência, né? É um homem e uma mulher, né? Nós fazemos aqui é 50-50. Então, a próxima entrevistada será uma mulher.